inadimplência bate recorde no país e atinge mais de 43% dos brasileiros. E em relação às famílias, esse percentual é ainda maior, chega a mais de 78%. Para falar mais deste assunto e também assuntos que envolvem aqui a economia no Brasil, recebemos Rogério Araújo, que é economista, líder econômico pela Harvard University e o ex-professor também de pós-graduação do IBE, que é a Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Soraya, bom dia. Queria ouvir do senhor, né, essa inadimplência que a gente vê aí nos números, né, 78% das famílias brasileiras, isso afeta o crescimento da economia e também e que foi, assim, de fato, o tema central até do desemprego e também atividade econômica fraca, né? O endividamento das famílias, ele cresceu muito devido a esse problema que a gente teve da inflação no mundo todo, e aí o endividamento acaba crescendo. E outra que prejudica bastante é esse crescimento da taxa de juros, né? A taxa de juros subiu muito forte, subiu muito rápido, e isso causou um custo do dinheiro ficando mais caro. Então, por mais que essas famílias estivessem num processo de reestruturação das suas dívidas, né, negociando a dívida para tentar pagar, ela foi ficando cada vez mais caro. E ela ficando cada vez mais cara foi impossibilitando as famílias de pagarem isso. E a falta de crescimento econômico, não só no Brasil, mas no mundo, também vem dificultando a atividade das pessoas e aí, contudo, traz esse crescimento absurdo, né, do endividamento das famílias no Brasil. Cada vez mais alta, né? A taxa Selic, inclusive, anunciada pelo Banco Central, mantém essa estagnação de 13,75%, mas ainda num patamar super elevado, né? Isso. A taxa de juros, na verdade, eu gosto de comparar ela com a febre, né? Ela é a febre porque, assim, o que nós vimos era um processo de pandemia e que aí teve um desajuste do processo como um todo. Então, é como se eu tivesse pego uma inflamação, né? Eu tô com o organismo inflamado. E aí deu a febre, que é a taxa de juros. Ela subiu rápido porque precisava subir para conter uma inflação, porque teve um desajuste na economia. E esse desajuste na economia traz taxa de juros alta. Mas quando é que ela baixa? Ela vai baixar quando a gente sentir, o mercado sentir, o governo sentir, o Banco Central sentir que está voltando à estabilidade. Que aí a economia pode voltar começando a crescer, que de fato a inflação está sob controle. Aí a gente vai ter uma queda na taxa de juros. E aí a taxa de juros vai indo baixando, a gente volta a ter uma atração, volta a ter uma força, né, para crescer mais rápido, e aí as famílias, inclusive, conseguir negociar melhor isso e sair desse endividamento que só aumenta. Todo mundo quer saber, né, quando que essa taxa de juros vai baixar, e é quase que uma resposta impossível para os economistas e especialistas de mercado. Mas eu vou introduzir agora para essa conversa Cristiano Vilela, que também vai te fazer uma pergunta, professor. Professor Rogério Araújo, um bom dia, satisfação falar com você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O governo anunciou recentemente o programa Desenrola Brasil, né, que vem justamente a buscar atender as pessoas em situação de inadimplência. Qual que é a leitura do senhor acerca desse programa ou de programas como esse? O senhor entende que são efetivos, eficientes para solucionar ou para mitigar esse problema da inadimplência no Brasil? Solucionar a inadimplência não, né? Mas ele traz um programa baseado na lei que foi apresentada no ano passado. A lei do ano passado que foi aprovada é a lei de superendividamento. A lei de superendividamento garante para o brasileiro o direito de negociar aquilo que ele não está conseguindo mais pagar. Então, quando você tem essa lei de superendividamento, você pode fazer igual às empresas que pedem recuperação judicial. Você pode procurar um meio de defesa do seu nome, né, e chamar lá, eu sou consumidor, não estou conseguindo pagar as minhas dívidas. Vamos sentar e vamos negociar. Eu queria todos os meus credores aqui porque eu quero negociar. E aí você adequar essa dívida para aquilo que você pode pagar. É um mecanismo que foi aprovado o ano passado que traz dignidade de volta para o cidadão. Traz o poder para o cidadão renegociar as suas dívidas, colocar a dívida dentro do orçamento e voltar a ter dignidade para comprar, para poder ter crédito, para poder fazer as coisas com tranquilidade. Os programas serem efetivos, eles precisam de leis, e leis a gente já tem.
Professor, depois de 5 semanas de alta, a projeção para a inflação brasileira recuou para 6,02% no boletim Focus divulgado pelo Banco Central. O que interfere nessa estimativa? O que interfere nessa estimativa nós tivemos um retrocesso do STF sobre os 90 bilhões lá do imposto de renda, da CLSS, então vai ter mais dinheiro no governo. Uma outra coisa, existe uma possibilidade do arcabouço fiscal ficar mais enxuto e não ter essa licença para gastar à vontade. Então, o que nós estamos vendo é um governo que pode ter um orçamento mais equilibrado. O ministro Fernando Haddad, na última sexta-feira, deu uma entrevista dizendo que a meta da inflação tem que ser contínua e não calendário. Então, traz uma visão mais estável para a economia, mais estável para a gestão do país. E com isso, a gente projeta menor inflação para o futuro. Tendo menor inflação no futuro, a gente vai ter uma taxa de juros menor. E isso faz crescimento, traz crescimento para a economia. É isso que a gente está vendo. Um governo que talvez esteja ali agora, após os 100 dias, ajustando as arestas, e isso vai fazer com que a economia, de fato, tenha uma base. E aí as empresas vão poder empreender mais, vão ter mais confiança para poder fazer os seus projetos e crescer. Então aí a projeção é melhor. Cristiano? Professor, na esteira do que o senhor falou agora, o fato de termos uma taxa de juros num patamar relativamente elevado, ela é importante para que a gente consiga estar tendo essa redução nas taxas de inflação, nos índices de inflação? Ela é extremamente importante. O que aconteceu? Essa taxa chegar em 13,75 é competência do Banco Central. Mostra o quão competente quem está lá está fazendo o seu trabalho. Tá? O que está acontecendo é que nós estamos vendo uma crítica política contra o Campos Neto, que na verdade não é técnica. Se nós formos olhar tecnicamente, ele está agindo corretamente. 13,75 e essa não modificação nas primeiras reuniões é um sinal de que precisa ser feito para conter a inflação. E conter a inflação, agora, daqui para frente, a gente vai poder olhar para uma expectativa melhor, para um crescimento melhor no futuro, para um país com a possibilidade de melhorar. Então, o que foi feito foi correto, na minha visão, e deve continuar dentro dos cálculos, dentro dos dados técnicos, da forma que está sendo feito. Como o ministro Haddad falou, não vamos ter que mudar na sexta-feira, ele falou sobre as diretrizes para a CMN. O Banco Central segue o que é feito nessa reunião do Conselho Monetário Nacional. É ali que é dirigido, que é decidido, que é mostrado como vai se fazer. E ele está seguindo ali. O que eu acho estranho é quando o ministro da Fazenda critica a decisão do Banco Central, sendo que ele tem uma reunião antes da reunião do Copom, que é a CMN, que é para decidir junto com o Banco Central, com o secretário da Receita Federal, quais são as diretrizes para o país. Então, eu acho que é esse o caminho. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que esteve em São Paulo na semana passada, disse, inclusive, em entrevista a uma rádio aqui da cidade, que ele deve votar, então, a reforma tributária e também o arcabouço fiscal, pelo menos até o final do mês de junho, julho, E que isso só deve acontecer depois da viagem dele, agora na reunião que participa do G7. Voltando a falar do arcabouço, professor, mais mudanças estão previstas, entre elas a alteração do próprio nome, Regime Fiscal Sustentável. O que isso muda na prática, Mais uma mudança aí. O nome não vai mudar nada na prática, É só o nome. O que nós estamos querendo ver é esse gasto exagerado que é proposto ali. Por exemplo, não tem o teto para gastar, tá lá, mas se não tiver crescimento econômico, tem um piso, então pode continuar gastando, Então precisa mudar isso. O investimento em empresas não financeiras, capitalização de empresas não financeiras. Isso é uma forma de colocar dinheiro de forma em empresas, por exemplo, a não privatização, a volta da privatização da Eletrobras, como vocês estavam comentando agora há pouco. Então, o governo vai pegar dinheiro da onde não tem, dentro de um arcabouço que não existe, então não está nesse arcabouço, e injetar na empresa, ou vai pegar o dinheiro para injetar na Petrobras, para fazer algum projeto que ele acha interessante, sem a responsabilidade fiscal. Então, eu vi, inclusive, uma deputada do Novo, a líder do Novo, aqui na Jovem Pan, falando sobre isso, que isso precisa ser discutido. E eu acho que é aí que está a grande mudança que deve ser feita, não o nome não vai influenciar em nada. Vilela, sua pergunta?
Professor, o senhor acha que se o governo federal quisesse efetivamente contribuir para a redução dos juros, deveria falar menos, talvez vir com menos bravatas como essa relacionada à Eletrobras e focar no que de fato importa, que é a aprovação do arcabouço fiscal, a aprovação de uma reforma tributária efetiva e outras medidas para diminuir o gasto público no Brasil? Eu acho que ele já poderia ter feito, Vilela. Nos últimos meses que nós tivemos, o governo, se ele quisesse de fato já ter uma taxa de juros menor, isso já deveria ter sido sinalizado na CMN, o governo já deveria ter tomado atitudes de corte de gastos desnecessários, muitas vezes até cortar na própria carne, em emendas, em alguns projetos, diminuir um pouco mais de custos. Isso mostraria responsabilidade fiscal, mostraria que o governo estava disposto a de fato fazer a coisa acontecer, né, no sentido fiscal e do controle das finanças do país, e que não ia incentivar a inflação. Dessa forma, esta reunião passada que nós tivemos agora do Copom, o Copom já poderia ter sinalizado, olha, nós não vamos mexer na taxa de juros, mas o viés é de baixa. E aí a gente já teria uma sinalização óbvia de que, olha, o governo fez todo o esforço e agora o Banco Central está dizendo que também vai fazer a parte dele. Então, é um conjunto. Taxa de juros, volto a repetir, na minha opinião, é febre. Se tem alguma coisa errado, a febre não baixa. Se tem alguma coisa errado, a taxa de juros não baixa. Então, sobre o cenário econômico aqui no país, conversamos com o Rogério Araújo, que é economista, líder econômico pela Harvard University e também ex-professor de pós-graduação do IBE, Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui para nós. Obrigado, Soraya. Obrigado, Vilela. Muito obrigado. Até a próxima.